Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de Bíblia e fala também de Jesus. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema que desperta, eu tenho certeza que vai despertar uma enorme curiosidade, um enorme interesse, que é o seguinte: todo joelho se dobrará. Mas para falar a respeito desse tema, eu tenho a honra de apresentar um grande amigo, um grande parceiro nosso aqui, e que certamente vai ter mais condições, melhores condições de dissecar esse assunto, de abordar esse assunto do que eu, tá bom? Grande Oswaldo, meu amigo, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que honra por você estar aqui conosco para compartilhar um pouco do seu conhecimento e ajudar a gente aqui no canal a disseminar, a propagar a palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, amigo Arnaldo. É um privilégio estar com você e falar da Bíblia, falar de Deus. Então, para mim é uma alegria. Eu já passo para os ouvintes, né? Para quem está nos assistindo. Eu não sou teólogo, mas sou um interessado, um profundo interessado na Bíblia, um estudioso, desde quando aceitei Jesus. Então, já mais de uma década, eu sou um profundo interessado na Bíblia, né, na palavra de Deus. E eu acho que todo mundo deveria também ter essa curiosidade de se interessar, se aprofundar cada vez mais, porque Deus deixou a palavra de Deus para todos, né, a palavra dele para todos. E é um privilégio, né, a gente poder falar um pouco mais, melhor desse livro, e em específico dessa parte de Filipenses 2, 9 e 10, que a gente vai, inclusive, começar aqui a falar um pouquinho mais, que o Espírito Santo nos ajude a trazer mais luz a esse texto. Excelente, Oswaldo. Realmente, o texto de Filipenses 2, eu considero como sendo um dos textos mais belos escritos pelo apóstolo Paulo. Não vou dar nenhum spoiler aqui, e a gente vai conversando um pouco disso na medida em que você for desdobrando o assunto. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu projeto, Lar Sagrado. Eu tenho um projeto já de alguns anos, Deus tem me impressionado quanto a isso, que é justamente o Lar Sagrado, é um projeto mais voltado para a família. Acredito que a família a família é sagrada, o lar é sagrado, uma instituição criada por Deus e que tem sido bombardeada de várias formas, né, pelo inimigo de Deus. E, de certa forma, ele tem conseguido êxito naquilo que ele tem tentado. Afinal, são muitos lares destruídos, muitas famílias sem propósito, que não entenderam ainda, marido ou esposa não entenderam ainda seu papel dentro do lar, filhos indo por caminhos perigosos. Então, o projeto Lar Sagrado é justamente para isso. O propósito principal é ter um lar próspero. E quando falo de prosperidade, falo de todas as áreas. Quando a gente entende que não basta só, às vezes nós, homens, como provedores do lar, só ganharmos dinheiro. Não, ganhar dinheiro é importante, nós como provedores do lar, mas não é só isso. Nós temos que cuidar da família, ser o sacerdote do lar. E tem várias outras vertentes que precisamos cuidar para ter um lar próspero. Temos que olhar pela área da saúde, que é uma coisa que você gosta muito, né, Arnold? Então, são várias pilares para a gente justamente ter esse lar próspero. Então, eu convido você que está ouvindo aqui, depois pode seguir lá a gente no Instagram, Lar Sagrado, e também aqui no YouTube tem um canal Lar Sagrado, se você tiver mais interesse sobre isso. Vai ficar aqui na descrição aqui do vídeo. Certo. Oswaldo, muito bem. Então, por favor, a palavra está com você. Por que todo joelho se dobrará? É com você, meu amigo, e que Deus te use ricamente agora. Amém.
Então, meu amigo, olha, essa é uma passagem incrível, né? Primeiro vamos ler ela, que fica lá em Filipenses 2, versículo 9 e 10, que diz o seguinte, inclusive estou aqui com a minha Bíblia física aqui, para a gente poder ler e falar um pouco mais desse tema, que é de fato incrível, que diz o seguinte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, veja que texto incrível. Você bem mencionou, Paulo escreveu, né, essa Filipenses, então foi escrito por Paulo, e esse texto ele é mais que um texto bíblico, ele é uma profecia que se cumprirá. Então, Filipenses é um livro maravilhoso e tem textos fortes, e esse é um deles. É como você disse, a Bíblia é repleta de textos lindos, maravilhosos, mas esse, de fato, é um texto impactante. Imagine, o texto fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, até trazendo uma história, esses dias eu fui no médico, eu tenho uma condropatia grau 4 no joelho direito, já devia parar de jogar bola, mas fico insistindo ainda. E aí o médico, ele chegou para mim e falou assim, Oswaldo, você tem um hábito de se ajoelhar? Aí eu falei, tenho, doutor, para eu orar a Deus. Sou cristão e recorrentemente eu ajoelho para orar. E aí ele me deu uma explicação técnica porque eu deveria parar de ajoelhar, porque toda vez que eu ajoelhasse, ia prejudicar a minha lesão, ia sair mais líquido, a sinovite ia aumentar, ia prejudicar a recuperação do meu joelho. Eu entendi que ele quis dizer tecnicamente que eu não deveria estar ajoelhando, mas eu não quis ser deselegante com ele, mas isso está fora de cogitação para mim. Eu prefiro, Deus sabe, eu prefiro que meu joelho fique assim, então, se for para ser, mas eu continuarei ajoelhando para orar ao meu Deus, que é o Deus que pode, inclusive, isso para ele curar esse joelho meu, se for da sua vontade, isso para ele não é nada, né? Mas um dia, Arnaldo, esse texto fala que não diz que só os salvos vão se ajoelhar. O texto diz que todos, né? Tanto os salvos como os perdidos, tanto os cristãos como os não cristãos vão se ajoelhar. Imagina, aí a gente faz até um exercício, imagina os muçulmanos, hindus, budistas, espíritas, judeus, os agnósticos, ateus, todas as pessoas que têm outra filosofia de vida, todos vão se ajoelhar. Ah, mas como que isso é possível? Né? Como que isso vai acontecer? É justamente isso que nós vamos trazer aqui nesses próximos minutos. Temos que lembrar que Jesus morreu por todos, esses também, esses que eu mencionei, né? Deus é o único Deus e ama a todos, e convida a todos. Mas, infelizmente, por decisão própria, muitos não vão estar entre os salvos, mas sim entre os perdidos. Diz que Deus declara que Jesus está acima de todo nome nesse texto, né? E que um dia, diante desse nome, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E não só isso, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O Arnaldo talvez já tenha passado por isso, eu já várias vezes, ou todo cristão também. Quantas pessoas que às vezes a gente vai falar de Jesus e às vezes elas têm até um tom de deboche, um tom sarcástico. Não. Ou quando a gente se converte, né? No meu caso, eu conheci a verdade não de berço, né? Não venho evangélico de berço, conheci posteriormente. E aí depois, quando a gente conhece a verdade, já vem as brincadeiras. Vai virar pastor, lá vem o pastor querer falar de Jesus. Então há esse processo, mas a Bíblia Valdo, eu diz... não queria te interromper, mas assim, ó, depois eu acho que você precisa voltar aqui para poder contar aquela sua história, tá? De como é que você se converteu. Tá? Eu acho que o pessoal vai gostar muito, é uma história
é realmente inspiradora. Você tem que voltar aqui para contar isso. Realmente, é bem diferente, assim, eu acho que a minha conversão. E aí, todas essas pessoas que às vezes debocham ou brincam, mesmo elas não aceitando, um dia a Bíblia fala que elas também confessará que Jesus elas vão reconhecer. Só que aí vale para nós é melhor reconhecermos hoje para ter oportunidade de salvação do que nesse momento perdido, até o perdido vai reconhecer. Então é isso que nós vamos analisar, como que isso vai acontecer, né? E quando isso ocorrerá de fato. Eu acho que é inegável, e aqui o Arnaldo está trazendo até temas mais apocalípticos e tal, é inegável que eu acho que todos nós concordamos que nós estamos nos últimos dias desse mundo. A Bíblia diz isso. Como que a gente tem tanta convicção? Porque a Bíblia nos dá os sinais e a gente vê aí escancarados, só não vê quem não quer, não é? Então, você sabe que a porta da graça tem a ver com a intercessão de Jesus no santuário celestial. Então, enquanto Jesus estiver lá intercedendo por nós, significa dizer que a porta da graça está aberta. E a porta da graça aberta envolve uma ação dupla, que ela envolve o ministério de Jesus lá em cima no santuário celestial, intercedendo por nós, e envolve o ministério do Espírito Santo aqui na terra. E quando Jesus se levantar de lá, do santuário celestial, e falar está feito, e sair do santuário celestial, aqui na terra o Espírito Santo também vai falar, aqui também está feito. E encerra então o trabalho, ou seja, a porta da graça se fecha. E só reforçando, qual que é o principal trabalho do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a gente vê isso lá em João 16, 8. E aí, até esses textos, queria que o Arnaldo me ajudasse, até uns textos para reforçar isso que eu estou falando. Gênesis 6, 3, Arnaldo. Vamos lá. Se você puder ler para a gente. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, nesse texto, fala: ó, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o homem ele é carnal. Então, é um texto reforçando justamente que essa intercessão, essa interferência do Espírito Santo em nós, um dia vai ter fim. E Apocalipse, Arnaldo, 16, 17. Vamos lá. Comprovando que um dia Jesus finalizará o seu ministério de intercessão por nós. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Está feito. Então veja, termina a intercessão de Jesus, termina aqui também a obra do Espírito Santo, fechou a porta da graça. Nessa hora, os anjos de Apocalipse vão soltar os ventos. Nessa hora vai começar a cair sobre a terra as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. Não vamos entrar aqui quais são essas pragas, porque aí já seria o outro momento, mas tem uma correlação com as pragas lá do Egito, né? Agora, ele envia então as 7 últimas pragas, que são já para os perdidos, aquelas pessoas que sofrerão os flagelos, que não aceitaram Jesus nos últimos momentos. Nesse momento, vai se cumprir, então, queria que você lesse, Arnaldo, Apocalipse 22, 11. 22, 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, o justo vai continuar fazendo injustiça, o imundo sendo imundo, e o justo vai continuar se santificando. Quem se converteu, se converteu. Nesse momento, quem não se converteu, não se converterá mais. Nessa mesma hora, também vai se cumprir Mateus 24, 14. Leia aí pra gente, Arnaldo. Mateus capítulo 24, versículo 14.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é Jesus falando, né? E Jesus falando. Então, ali já foi pregado o evangelho, quem tinha que tomar a decisão já tomou, e aqueles que postergaram já não vai ter mais tempo. Essas coisas todas acontecerão simultaneamente. Vai chegar um momento em que vamos fazer o último sermão, vai chegar um momento que nós vamos fazer uma última live, gravar um último vídeo para o YouTube, vamos fazer uma última semana de evangelismo, a última pessoa será batizada, as pessoas terão a sua última oportunidade. Entender isso nos traz um senso de responsabilidade e de urgência, de compromisso maior, né? Quando for fazer algo para Deus, lembre-se que pode ser a última oportunidade daquela pessoa. E aproveita tanto falar para o Arnaldo e também para quem está nos ouvindo que é um evangelista, que gosta de passar a palavra, sempre que for pregar, tenha isso em mente. Sempre que for falar da palavra de Deus, tenha isso em mente. Pode ser tanto a sua última vez que às vezes você vai falar do evangelho, porque nós não sabemos o dia de amanhã, como pode também ser a última vez que quem está nos assistindo aqui ouvirá uma mensagem de Deus. Então, por quê? Justamente porque nós não sabemos, nós podemos estar bem aqui e amanhã o futuro a Deus pertence, e nesse mundo caído, tudo pode nos acontecer. Quando eu entendi isso, me trouxe de fato um senso de responsabilidade ainda maior. Tanto com aquilo que eu falo da palavra de Deus, principalmente também com a minha família. Então, a gente olhar para dentro de casa, porque é o nosso maior raio de domínio. Então, assim, isso muda completamente o jogo quando a gente leva mais a sério as coisas de Deus, né? Um dia, Jesus sairá do santuário e o Espírito Santo deixará de agir. E aí os ventos são soltos, as 7 pragas começam a cair, fechou a porta da graça, acabou. No final das pragas, o céu vai estar escuro, as nuvens vão estar carregadas e assim haverá um clima como se fosse de chuva, de uma forte tempestade. Mas não é chuva, não é tempestade. As pessoas olharão para o céu e vão ver e ouvir trovões e relâmpagos, vozes, vento. Haverá toda uma comoção nesse momento. Em meio às nuvens escuras, uma dessas nuvens, de repente, começa a brilhar intensamente. E ela começa a aumentar de tamanho. E ela se destaca no meio das nuvens escuras. E aí, tem um texto que reforça isso para a gente. Vamos ler, por favor, Arnaldo. Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, versículo 14 14. e lê até o 16. Tá. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. E a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Essa nuvem branca, onde Jesus está sentado, que tem não tem a ver com uma nuvem literal, mas sim com uma nuvem formada por anjos. Essa nuvem branca é uma nuvem de anjos. Os anjos virão formando uma grande nuvem, né? E no meio dessa nuvem estará Jesus. E aí, eu vou ler aqui Mateus 25, 31 a 32, que vai dizer também sobre esse momento. Só abrir aqui Mateus 25. Se você achou aí, já pode ler também, Arnaldo. Mateus 25, 31 e 32. 31 e 32. Posso ler? Pode, achei aqui também.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, aparta dos bodes as ovelhas. E a Bíblia diz que Jesus vai ter uma coroa na cabeça. Por que essa coroa? Porque desta vez, Jesus não virá como um bebê, como ele veio da primeira vez. Dessa vez, ele não vem como para morrer por nós. Desta vez, ele vem com a missão de nos buscar. Ele vem, então, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que interessante. Então, ele vem com um papel específico de nos buscar. E eu quero dizer para quem está assistindo, né? Quem está tendo a oportunidade de estar assistindo, você não caiu aqui por acaso. Esse vídeo é um alerta para mim, para o Arnaldo e para você, né? Portanto, se prepare, porque esse dia está muito perto, né? E o texto de Apocalipse 14 fala de uma foice afiada. Na versão que o Arnaldo leu, uma foice aguda, né, que usou lá. Na minha versão aqui fala de uma foice afiada. E por que a foice afiada na mão? É um símbolo apenas de uma colheita. Jesus vem, então, para nos buscar, para fazer uma colheita. Então, a volta de Jesus, antes de mais nada, é um evento de colheita. Então, a nuvem branca formada por anjos vai se aproximar da Terra. Vai se aproximar, se aproximar. E à medida que a nuvem se aproxima da Terra, ela cresce. Vai crescendo, crescendo e vai preencher todo o espaço do céu. E todos estarão olhando para essa nuvem branca. E no meio dela, Jesus. E vamos ouvir um som, uma música, como se nunca ouviu antes. Um som maravilhoso, celestial, divino, perfeito. Arnaldo, eu acho que você faz parte de um coral, não é? Você gosta de música, você tá se interessado aí por um coral. Imagine você... É que todo coral tem um defeito, sabe, Oswaldo? Aí o coral lá era perfeito, e aí como tudo tem que ter um defeito, eu entrei. Mas imagine você, porque coral, gente, é lindo, né? Quem já teve a oportunidade de ouvir uma orquestra, coral, louvando ao Senhor, é impactante. Agora, imagine você, um coral feito por milhares e milhares, e milhões, bilhões e bilhões de anjos, todos tocando trombetas, né? E louvando, imagine, louvando o nome do Senhor. Conforme a gente pode reforçar isso, eu estou aqui também em Mateus 24, 30 a 31, vai reforçar isso que eu estou dizendo. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Dá para imaginar, Arnaldo, uma multidão incontável de anjos. Nós não sabemos o número de anjos, nós sabemos que são muitos anjos. A Bíblia fala em milhões de milhões e milhares de milhares, né? Milhões, milhões, milhares, milhares. E o Satanás enganou a terça parte só, ou seja, a grande parte ainda está no céu, né? Com Jesus, com Deus. E eles tocando suas trombetas em perfeita harmonia. Como que você já pensou nisso, Arnaldo? Assim, você já parou para pensar? Já parei para pensar. E ontem mesmo a gente estava conversando. Eu acho que vai ser um evento fantástico, um evento lindíssimo. Eu não quero perder por nada. Inclusive, ontem a gente estava conversando, né, Oswaldo? Eu confidenciei meu maior medo, meu maior receio. Meu maior receio, Oswaldo, é o de que Jesus Cristo vire para mim e diga: eu não te conheço. Então, o que eu posso fazer, né,
Desde já, Oswaldo, o meu joelho já se dobrou, ele já se curvou, eu já me entreguei, eu já aceitei. E eu continuo orando a Deus, continuo louvando, adorando o nosso Deus, o nosso Pai. E aí, só puxando um pequeno gancho, Oswaldo, sobre o alerta que você fez, que serve para todos nós, em Apocalipse, já que a gente está tratando desse ponto, Jesus Cristo, ele fala, Apocalipse 3, versículo 20, estamos aqui na última fase, né, do cristianismo, a fase de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Veja, aqui a gente não tem mais um Jesus Cristo falando, venham sem demora, como nos capítulos anteriores, nas outras igrejas. Logo venho. Não. Aqui ele já está às portas. Está dependendo de quê? De eu abrir a minha porta, de você abrir sua porta, do nosso querido inscrito aqui no canal, nosso querido, nosso irmão aqui que está nos assistindo, abrir a porta do seu coração e aceitar. Mas pode seguir, Oswaldo. Desculpa Muito a bem. interrupção. Foi muito oportuna a oportunidade e é justamente isso. Não há mais tempo, gente. Quando a gente... Todo lugar que você, às vezes, vai ouvir uma mensagem que vai falar justamente da volta de Jesus, e muitas pessoas, às vezes, até dizem, mas eu já escuto isso, da volta de Jesus, há muito tempo, e Jesus ainda não voltou. Tem alguns aspectos aí. Primeiro que, se a gente morre, pronto, Jesus voltou para você, porque quando você abrir os olhos, ou vai ser para a vida eterna, ou vai ser para o juízo eterno. Segundo ponto, todos os indícios bíblicos, Apocalipse, Daniel, Mateus, os livros proféticos, já apontam que estamos de fato nos últimos momentos dessa vida, né, dessa terra. E que bom, porque ninguém aguenta mais viver nesse mundo que a gente tem flashes de felicidade, mas muito mais dores, tristezas, angústias do que prazeres, né? Então Jesus vem justamente para colocar um ponto final no pecado. E aí, um dia me perguntaram, mas Jesus vai trazer o juízo. Jesus não é amor? Eu falei, exatamente. Jesus é amor, mas é também justiça. O amor, ele é justo. E Deus não se alegra com a continuação e a perpetuação do pecado. Então, ele vai vir para cessar isso. Então, só de imaginar esse evento magnífico, se isso não mexer com você, você que está nos ouvindo, tem alguma coisa de errada com a sua fé. Essa é a razão pela qual todo cristão aguarda ansiosamente. Essa é a nossa grande esperança, que é justamente a volta de Jesus. Jesus vai voltar, os anjos vão tocar suas trombetas, um som perfeito, a música vai ser algo extraordinário, ao mesmo tempo que ela vai impactar, ela vai entrar como uma brisa suave no nosso coração, na nossa mente. As pessoas vão se emocionar, não vai ter como segurar, vai ser impactante demais. Vão chorar, porque é a volta de Jesus. E essa volta, ela vai ser visível e literal. Queria que o Arnaldo lesse aí, reforçando isso, Apocalipse 1:7. Por quê? Porque tem alguns vertentes que falam que vai ser, essa volta vai ser só para alguns, vai ser escondido, algumas pessoas vão ser arrebatadas escondidos. Não, por isso a importância de todos nós estudarmos a Bíblia. Tem Que diz filmes, lá? né, sobre isso, Tem né? filme, muito filme sobre isso. Sobre isso. Bom, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Aqui merece até depois um comentário, né, Oswaldo? Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Você quer fazer algum comentário desse texto? Então, é que todo olho verá. Ou seja, não é algo secreto, não.
e não é algo apenas para os santos. E quando a gente fala de santos, não é santo no sentido daquele que não peca, é aquele santo no sentido, se a gente for buscar a raiz da palavra, no sentido de ser aquele que está separado, né, para a colheita, está separado para a colheita, aquele que foi obediente, que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Ou seja, todos aqueles que serão salvos serão arrebatados, né, e terão seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos, como Paulo fala, e mesmo aqueles que estão mortos, mas mortos em Cristo, estes ressuscitarão e verão. Agora, esse trecho, até mesmo aqueles que o traspassaram, se refere àqueles indivíduos responsáveis pela morte de Jesus Cristo, pela crucificação de Jesus Cristo. Estes terão a oportunidade de ver a quem foi que eles mataram, sabe? Então, e isso eu acho fantástico, porque não como uma vingança, não é vingança, mas é porque eles também vão ter a oportunidade de ver e de crer que aquele que um dia veio sob a forma de homem humilde, que se esvaziou de si mesmo, como a gente viu em Filipenses 2. Aquele era Deus. Aquele não era um falso profeta, um falso Messias, não, aquele era Deus, aquele era Jesus. Nicodemos teve a oportunidade de aceitar. Nicodemos, por exemplo, não estou dizendo que Nicodemos o traspassou, não é isso, mas que Nicodemos, por exemplo, teve a oportunidade de aceitar, de ver, de dialogar com Jesus. Agora imagina, Oswaldo, eu e você, como seria rica essa experiência de poder sentar à mesa e conversar com ele, hein? Será que você não dobraria o seu joelho ali na hora? Esse seu joelho aí que tá de meio... qualquer jeito, até se não tivesse joelho. Então. Esse, bem colocado, então assim, você vê que, imagina aquelas pessoas, né, que foram carrascas, assim, no sentido, né, de Jesus, que brincaram, que humilharam, eles vão ver realmente ele vindo com poder e glória, né? Então, nesse momento, Jesus ficará nas alturas e os anjos vão descer aqui e vão nos pegar pelas mãos e vão nos levar para encontrar Jesus nos ares. Nesse momento, Jesus não toca na terra, porque a terra ainda está contaminada pelo pecado. Jesus, então, vai dar uma ordem. E sob a ordem de Jesus, a terra vai tremer, e as sepulturas irão se abrir. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, cumprindo, gostaria que você abrisse, em 1 Coríntios 15, 52. 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. E isso é uma coisa extraordinária, não é? Os salvos que morreram ressuscitarão primeiro. E aí, lembra você que está nos ouvindo, nos assistindo. Se você perdeu alguém que você ama muito, e essa pessoa já faleceu, e você sente saudade, muita saudade dela, imagine a sepultura se abrindo, as pessoas se levantando, e você vendo essa pessoa que você ama muito ressuscitando. Imagine essa cena. Imagine a mãe que perdeu, às vezes, um filhinho, um bebê, por alguma intercorrência que houve. A Bíblia também chega a dizer que o mar vai devolver os seus mortos. Pessoas que morreram no mar. Você já viu? Tem pessoas que às vezes jogam as cinzas, cremam o corpo, jogam as cinzas no mar. Alguns fazem isso com medo do juízo. Fala assim, não, dessa forma eu não receberei o juízo. Não. Para Deus não é nada isso. Deus ressuscita
Se for para receber a vida eterna ou se for para receber o juízo, vão ressuscitar da mesma forma, né? Deus vai fazer algo extraordinário, que é a ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão nesse dia, na volta de Jesus. As pessoas fiéis vivas não morrerão, né? Mas serão transformadas. As pessoas que não aceitaram a salvação, que estiverem vivas, morrerão. E as pessoas que já estiverem mortas, que não aceitaram a salvação, permanecerão mortas. E aí começa o milênio, conforme diz, leia aí pra gente, Arnaldo, Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 5 e 6. Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então tem um milênio. Então a Bíblia fala de duas ressurreições, né? Primeira ressurreição, ou seja, se essa é a primeira, é porque haverá uma segunda, e ela deixa bem claro que de fato haverá uma segunda, que ocorrerá após 1000 anos. Então Jesus vai levar os seus filhos para os céus. Os ímpios que não aceitaram a salvação ficarão mortos, recapitulando. A terra ficará vazia, escura por 1000 anos. O diabo e os anjos maus, ou demônios, como a gente você queira chamar, ficarão por aqui vagueando, solitários, lado para outro, sem ninguém para tentar, porque todo mundo vai estar morto, né? Os salvos vão estar com Jesus, 1000 anos, e os perdidos estarão mortos. Lê para a gente Apocalipse 20, 1 a 3, que aí vai reforçar isso. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e a grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso, importa que seja solto por um pouco tempo. Então, olha que interessante. A gente está fazendo tipo uma cronologia aqui dos fatos. Lógico que nós somos humanos e podemos falhar de acordo com cada detalhe de cada acontecimento. Mas a gente está tentando ser o mais didático aqui possível. Nesse momento, aí então nós vamos para o céu com Jesus, passar os 1000 anos. 1000 anos é o juízo comprobatório, é o juízo de comprovação. Os salvos vão sentir falta de alguém que você ama muito, que você gosta, que você respeita, que você admira, que você tinha certeza que estaria lá no céu, mas por algum motivo não vai estar. E você vai perguntar para Jesus: Jesus, onde está aquela pessoa que eu achava que está? Pode acontecer de às vezes o marido está e a esposa não está. Jesus, cadê minha esposa? Ou vice-versa, pode ser a esposa está e o marido não está. Os filhos podem não estar. Imagine que tristeza que vai ser. Por isso a importância de nós pais andarmos com os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Ou pode estar os filhos e os pais não estarem. Olha que tristeza também que seria. E aí, o que Jesus vai fazer? Ele vai pegar o livro dos registros e vai entregar para o Arnaldo. Arnaldo, toma, analise, julgue e comprove. Vai ser dessa forma. E para quem já entendeu, então, esse é um juízo de comprovação, que é justamente o milênio. O milênio vai servir justamente para deixar claro por que tal pessoa está lá e por que tal pessoa não vai estar, né? E nós vamos poder analisar, porque a pessoa que eu procuro não está no céu. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ver que Jesus foi justo em todas as suas decisões. E nós vamos concordar com a decisão de Jesus, porque Jesus é justo. E da mesma forma, pessoas que a gente nunca imaginou que não estaria lá, vai estar no céu. Por isso que vai ter surpresas.
E por isso que nós não podemos julgar ninguém, porque nós não temos essa aptidão, essa dignidade de julgar ninguém, porque nós não conhecemos as profundezas do coração de nenhuma pessoa. Jesus é o justo. Então, Jesus também, aquelas pessoas que serão surpresas, vai falar: Arnaldo, olha aqui o livro da vida. Por que que essa pessoa está aqui? Senhor, mas ela me devia dinheiro, mas ela fez isso, ela assassinou, ela... Sim, ela fez tudo isso, mas ela se arrependeu e agora ela está aqui. Porque no céu, olha que interessante, não vai estar pessoas perfeitas, mas sim pessoas arrependidas. Isso fala muito de nós, de não buscar uma perfeição, mas Jesus quer uma entrega de coração por completo, nossa, né? Então nós não devemos julgar ninguém pelos bens materiais, pela cor da pele, pelas dificuldades, pela aspereza, pela dureza do coração. Deixe isso a cargo de quem sabe, que é Jesus. Pronto, terminou o milênio. Aí Jesus vai descer aqui na terra. Depois do milênio, a Bíblia diz que Jesus vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Isso está lá em Zacarias 14:4. E quando Jesus colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender ao meio e vai virar uma planície. Em seguida, vai descer a cidade santa sobre aquele lugar. E também os salvos descerão. E aí depois, e isso depois do milênio. Então Jesus vai estar aqui outra vez, na terra novamente outra vez, e a cidade santa também, os salvos também, e nessa hora, Jesus vai dar uma ordem. E todos os ímpios, aqueles que não foram salvos, ressuscitarão. E essa é a cena para então entender o Filipenses 2:9-11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Olha só, a gente teve que fazer toda contextualizar para as pessoas entenderem. Nesse momento, então Jesus estará diante dele todos os salvos e todos os perdidos. Pela primeira vez na história do mundo, terá todo mundo vivo ao mesmo tempo. Todo ser humano vivo ao mesmo tempo e ainda todos os anjos e todos os demônios ao mesmo tempo. Imagine essa cena, só da gente imaginar, já é impactante. Eu estava pesquisando, a população mundial atualmente é de mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, atualmente. Mas imagine quantos outros bilhões que não já morreram, que não já passaram pela Terra. E até a volta de Jesus, mais alguns vão nascer, não é? Então você imagina, Arnaldo, toda essa multidão, todo mundo vivo ao mesmo tempo, tanto os salvos como os perdidos, diante do Senhor. Olha que cena incrível, não é? Nessa hora, Jesus vai dar a sentença final. Jesus vai se virar para os salvos, Jesus vai olhar para você, para o Arnaldo, para você que está nos assistindo, e vai dizer o seguinte, que está lá em Mateus 24, 25, 34. Lê para a gente, Arnaldo, por favor. Essa passagem é incrível e eu me arrepio toda vez que eu escuto ela. Mateus 25, 34. 34. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que incrível. Nesse momento, vinde, benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já imaginaram isso? Ouvir de Jesus as boas-vindas ao reino eterno, né? Incrível, eu quero né? ouvir isso de Jesus, né? E acho que você também que está nos assistindo também quer. Mas também vai ter um momento muito triste, quando Jesus se virar para os de fora, para os que não aceitaram a salvação. E Jesus vai olhar para aquela multidão de pessoas que não aceitaram que nós ou aceitaram,
E a Bíblia diz que eles serão como a areia do mar. Serão muita gente. Infelizmente, não porque Jesus quis isso, mas por decisões próprias. As próprias pessoas não o aceitaram. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer: olha, eu criei vocês, eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu intercedi por vocês, eu morri por vocês. E voltei, e estou aqui, voltei para buscar vocês e vocês não me aceitaram. Vocês não quiseram, agora é muito tarde. Ah, Oswaldo, e se alguém quiser arrepender nesse momento? Já não será suficiente. Não vai ter mais oportunidade de salvação, porque a porta da graça já fechou antes do milênio, um pouco antes do milênio. Nessa hora, todos aqueles que estiverem perdidos irão ter oportunidade de recapitular, de relembrar a sua história. É como se passasse o filme de cada um na sua mente. Cada pessoa vai ter na sua mente acesso a um filme da sua vida. Todas as oportunidades que lhe foram feitas, todas as oportunidades que foram dadas, todos os convites que lhe foram feitos para assistir, para ter um estudo bíblico, para ir à igreja, para assistir uma live como essa, um vídeo como esse. A pessoa vai ver que ela teve várias oportunidades, mas ela não levou a sério, levou na brincadeira, não tomou uma decisão, postergou e nada fez em relação às oportunidades que lhe foram dadas. O próprio Satanás vai assistir o filme da própria vida, porque Deus deu a Lúcifer oportunidades, várias oportunidades também de arrependimento e salvação, mas ele não quis e por isso ele foi expulso. E depois que todos assistirem o filme da própria vida e relembrar os momentos de oportunidade que tiveram, vai acontecer essa cena, exatamente essa cena de Filipenses 9-11. Então todos os ímpios, todas as pessoas, todo ser, depois que tudo estiver claro, depois que não tiver nenhuma dúvida, não há nenhuma dúvida no universo, em todo o universo. Aqui, pessoal, nós somos um grãozinho de areia perto da imensidão de que Deus é e de que Deus criou. Não haverá nenhuma dúvida, nenhuma mancha de dúvida, tudo estará claro, não terá nenhuma interrogação. Aqui, então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todos reconhecerão que Deus foi justo, que o julgamento foi justo e que Deus é amor. Não haverá nenhuma mancha de dúvida, nenhuma questão, nenhuma interrogação. O caráter de Deus foi colocado à prova e foi vindicado. Ele confirmou tudo aquilo que ele disse em sua palavra. E toda e qualquer questão que havia no universo inteiro acabou. O próprio Satanás, tanto os perdidos como Satanás e os demônios vão se ajoelhar e vão reconhecer que Jesus foi justo, que Deus é justo e que Deus é amor. Imagina essa cena. Vai ter pessoas ajoelhadas aí, como a gente falou, de todo tipo de religião que seguem hoje, elas vão se ajoelhar reconhecendo que Deus é o único Deus. Já imaginou essa cena, Arnaldo? Oh, eu só imagino que nessa parte final, Oswaldo, Jesus Cristo vai falar com imensa alegria para aqueles que o aceitaram e aqueles que estão salvos, né? Mas ele deve falar também com lágrima nos olhos pela quantidade de seres humanos e de anjos que não terão oportunidade de ficar ali na Terra Santa, na Nova Jerusalém. E aqui eu queria só fazer uma breve leitura, Oswaldo, se você me permitir. Apocalipse 21, o apóstolo João fala: Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará e serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles
e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aí vem. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Isso é impressionante porque você disse que enquanto nós estivermos, e nós estaremos lá, se Deus quiser, enquanto nós estivermos no céu, passando o milênio, com as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos entes queridos, a gente vai ter memória. E vai ser uma memória que Jesus nos permite dar, nos permite ter essa memória para que a gente tenha condições de indagar, e cadê aquele meu parente, aquele meu amigo, cadê aquela pessoa, o que aconteceu, por que não está aqui? E a gente vai ter essa memória, mas vai chegar esse momento em que a gente não vai mais ter essa lembrança. Depois que Jesus Cristo vier pela terceira vez, né, na Nova Jerusalém, e você deu o posicionamento geográfico perfeito, a Bíblia é perfeita, existe uma promessa aqui em Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tudo isso vai passar. E nesse momento eu acho, Oswaldo, que ele vai fazer isso com lágrima nos olhos, porque aquela quantidade tremenda de pessoas vai perecer. Já não vai mais existir. Né? E isso é uma pena, porque o evangelho está aí para todo mundo. Hoje, por qualquer meio, a gente consegue ter acesso a uma Bíblia, a um estudo bíblico, e aqui a gente não está defendendo bandeira de religião nenhuma, afinal de contas somos todos irmãos, mas é uma pena porque, por amor, aliás, Jesus Cristo, a gente tem o livre-arbítrio, inclusive, Oswaldo, de acreditar se existe um Deus. Olha até onde é que vai o amor de Deus. Ele nos dá essa condição, inclusive, de acreditar se ele existe. E se existe, o livre-arbítrio vai ao ponto de a gente crer em outros deuses, em outras coisas, mas o certo está aqui. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso único intercessor. Então, o que a gente precisa mais? A gente tem que se entregar. Para mim, Oswaldo, tá tudo certo para eu ter vida eterna ao lado de pessoas que eu amo. É só eu aceitar e pedir a Deus para me dar essa graça, uma graça que é imerecida. Eu topo na hora. Tá fácil, não tá não? Você Viver uma usou, vida de obediência. você finalizou, usou um texto aí maravilhoso, né? Inclusive é o texto preferido do Nicolas, meu filho, que é Apocalipse 21:4. É o texto que ele mais ama. Porque após ali, já finalizando minha participação aqui, após então todo o joelho ter se dobrado e as pessoas ter confessado que Jesus é o Rei, Mateus 25:41 diz, estou aqui, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Em seguida, após essa cena dramática e impactante de todo o joelho filipense, que é o ponto-alvo aqui do nosso vídeo, eles vão se levantar e o diabo vai mais uma vez enganar eles,
para eles tomar a cidade santa à força. E eles vão tentar invadir, dominar à força a Nova Jerusalém. E nessa hora vai descer fogo e enxofre do céu e vai destruir todo o mal. Conforme, se você puder ler, Apocalipse 20, 7 a 9. Tudo que é mal, que é errado, vai ser destruído nesse momento. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então os ímpios serão queimados, e o inimigo, Satanás, os demônios, também serão queimados. E esse fogo vai queimar todo o mal misturado com enxofre. Essa queima, além de destruir o mal, será também para purificar a terra, né? E Deus fará um novo céu e uma nova terra. Nessa hora que os ímpios forem destruídos e queimados, os salvos não vão estar comemorando. Afinal, não, como que a gente comemora enquanto outros estão morrendo? O próprio Jesus, como você disse, vai estar em profunda dor. Afinal, ele não queria que ninguém se perdesse, não é? Então, pode acontecer também, Arnaldo, imagine nesse momento, nós olhando alguém que a gente ama sendo consumido pelo fogo. Então, vai ser um momento difícil para nós ali de assistirmos essa cena. Pode ser que o marido esteja vendo a esposa lá, como eu disse, esteja vendo os filhos. Olha, eu quero falar isso para vocês para que cause um impacto mesmo, porque vai acontecer. Infelizmente, algum membro da nossa família pode não estar lá. Algum amigo que a gente ama tanto pode não estar lá. E ele sendo queimado às vezes, porque eu às vezes não orei o suficiente por ele, às vezes eu não me dediquei tempo suficiente a ele, eu não insisti mais, às vezes, em falar de Jesus para ele. Então, nesse momento, aí vem e se cumpre o texto maravilhoso que você leu, né, de Apocalipse 21:4. Nesse momento, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Será derramado a última lágrima. Nunca mais haverá lágrima, dor, sofrimento, e Deus vai tirar todo o sentimento, né, ruim, de tristeza do nosso coração. Então nós iremos agora, de fato, ser transformados sem nenhum resquício de dor. Se a última lágrima será derramada, iremos chorar nesse momento e depois viveremos felizes a eternidade para sempre ao lado do nosso Salvador. Amém. Bom, meu amigo, excelente exposição. Eu acho que dificilmente poderíamos abordar esse assunto de uma maneira mais clara, né? Não vou dizer que é algo impossível, mas muito dificilmente você resumiu todo o filme, né? Um filme que ainda que está por acontecer. De fato, nós estamos, eu acho, Oswaldo, no último capítulo da história da humanidade. Estamos vivendo o fim do final dos tempos. Mas sobre essa parte, esse capítulo que a gente começou aqui, de Filipenses, capítulo 2, o livro de Filipenses, tem uma coisa que eu acho muito, muito intrigante aqui. É que quem escreveu esse livro foi Paulo, né? Quem foi Paulo? Ele era Saulo, né? E ele é um indivíduo que perseguiu inúmeros cristãos,
Ele conta essa história. Agora veja, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, isso já depois de Jesus ter subido aos céus, e Jesus perguntou: por que me persegues? E ali ele se converteu. Ou seja, ali os joelhos de Paulo se dobraram. Que interessante, né? O sujeito arrogante, perseguidor, que ele perseguia, né, os cristãos da época, foi um indivíduo que eu acho que a profecia se cumpriu primeiramente assim, mais com força em Paulo, sabe? Essa profecia a que eu me refiro é de Isaías, né? Isaías 45, 22. Isaías fala que todo joelho se dobrará. E Paulo, essa profecia se cumpriu em Paulo. E o texto, para mim, embora ele seja muito curto, mas ele é fantástico, porque dali a gente pode tirar lições tremendas. Paulo fala com todas as letras que Jesus Cristo é Deus. Quando ele diz que Jesus veio e se esvaziou de si mesmo, ele não foi esvaziado, percebe? Ele não foi esvaziado de uma divindade, ele se esvaziou. Ninguém mexeu nisso, foi ele. Ele nos deu uma lição de humildade, de servidão. Ele era um servidor. E eu acho que a partir daí a gente precisa tirar essa lição de humildade, de servidão. Afinal de contas, todo cristão, a gente sabe, né? Ninguém é salvo pelas obras, mas as obras, elas representam um testemunho de que nós estamos em Cristo, de que nós temos a fé em Jesus Cristo. E para todo aquele que está aqui nos assistindo, que teve a oportunidade de escutar essa exposição brilhante do meu amigo Oswaldo, aceite Jesus Cristo. Você não tem nada a perder. Não há nada a perder. Aliás, sua vida vai ficar melhor. Seu lar, seu casamento vai ficar melhor. Sua educação, a educação dos seus filhos vai melhorar. Você vai tirar o mundo dos seus filhos, sabe? No sentido de tirar tudo aquilo que há de ruim no mundo, seus filhos serão afastados disso. Jesus Cristo tem esse poder, o Espírito Santo tem esse poder, e ele vai voltar. Aquele, Oswaldo, aquele que prometeu é fiel e justo e vai cumprir a promessa dele. Ele vai voltar. Paulo, aliás, ele falava, ele achava, né, que a volta de Jesus era para o tempo dele. Ele achava, pela fala dele, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, né? E isso dá a entender que ele tinha essa esperança. Mas veja como as coisas se inverteram. Hoje as pessoas acham, eu acho que não é para o meu tempo. Aquelas que acreditam em Jesus. Eu acho que não é para o meu tempo. Ah, não, eu acho que vai demorar muito. Não, viva como se ele fosse voltar agora, amanhã, no próximo minuto, sabe? Esteja pronto, prepare-se para isso, porque vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Meu amigo Oswaldo, por favor, fale aí suas palavras finais, para que a gente possa se despedir aqui, por favor. Foi muito bom estar aqui com vocês. Lembre-se sempre o seguinte: nós somos pecadores, essa natureza nossa caída um dia vai ser limpada definitivamente,
mas quando nós aceitamos Jesus, ele nos faz alvos como a neve novamente, e nós podemos tomar essa decisão o quanto antes. Quando tem uma frase bem interessante, né, que diz: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Então só vai estar de fora todos esses momentos que nós falamos aqui, se você não aceitar, né? Nunca é tarde para aceitar, e por mais que você ache que já foi longe demais ou está muito no fundo do poço, Jesus te estende a mão e ainda há oportunidade, porque ele te ama incondicionalmente. Ele faria tudo isso se fosse só por uma pessoa. Então, procure ser um marido mais presente, um pai mais presente, um verdadeiro sacerdote do lar. Você que é mulher, busque influenciar seu lar pelos caminhos do Senhor. Faça a diferença no seu raio de ação, com as pessoas que você convive, e seja você o testemunho, porque muitas das vezes a sua vida pode ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então, que você possa testemunhar através mais das suas ações do que com as suas palavras. Deus abençoe a todos. Arnaldo, obrigado por esse momento de estar aqui com vocês. Deus abençoe sua família. Amo muito vocês e estamos juntos até o céu. É combinado. A gente vai encontrar lá na árvore da vida, hein? Já tá. Não me deixe esperando lá, Arnaldo. Tamo junto. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade de pedir aqui a você que está aqui nos assistindo, por favor, sigam o Osvaldo em todos os perfis que vão ficar aqui na descrição desse vídeo. Osvaldo, eu já gostaria de deixar aqui de público as portas do canal abertas aqui para você voltar sempre que você quiser e puder. Sua palavra aqui, eu tenho certeza que enriqueceu bastante, não só o canal, mas a minha vida e a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, tá bom, meu amigo? Nós aqui de casa também amamos vocês, aí você, a minha amiga Glaucia, o pequeno Nicolas, e queria dizer para você que tá fechado, o encontro tá marcado, tamo junto, tá bom? Fica Tá bom. com Deus, Depois meu irmão. eu volto para contar meu testemunho. Ah, tá certo. Vamos cobrar. Eu sou bom de memória, viu? Vou cobrar. Combinado. Um abraço, gente. Fique com Deus. Fica com Deus, meu irmão. A você, não se esquece de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento aqui que o Osvaldo nos passou, tá bom? Fica com Deus e um forte abraço. Tchau.